Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa jornada do conhecimento da fé. Este programa que é feito para você, dedicado à catequese e ao conhecimento da revelação na teologia. Agradecemos também a sua audiência, a você que nos dá a oportunidade de entrarmos em sua casa para que juntos façamos comunidade, construamos juntos um caminho de conhecimento da nossa fé cristã. E é justamente por isso que esse programa é feito com muito carinho para alcançar o seu coração, a vida da sua família, da sua comunidade, que juntos procuram pela graça e pela bênção de Deus, sempre se pautando pela revelação e pela palavra do Senhor. Iniciemos esse momento manifestando nossa gratidão ao Pai Eterno pela oportunidade de nos encontrarmos para aprofundarmos no seu Evangelho. Eleve o seu coração em busca da orientação de Deus para compreender profundamente aquilo que Ele tem para nos ensinar no dia de hoje. Meu Senhor e meu Pai, envia Teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a Tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra, todos aqueles que estão distantes se aproximem de vós, os justos perseverem na graça e todos consigamos alcançar a vida convosco, a vida eterna. Amém. E hoje o nosso programa Conhecimento da Fé é justamente pautado pelo Sínodo da Sinodalidade, que está acontecendo em Roma. A palavra sínodo significa caminhar juntos. E este é o intuito desse evento, né? Todo o povo de Deus se pôr à escuta junto com seus pastores. Todos os fiéis são convidados a participar desse tempo de comunhão em toda a igreja. Esse encontro é um momento em que todo o povo pode pensar e rezar juntos sobre os caminhos que a igreja irá trilhar nos próximos anos. E nós não podemos deixar de falar daquilo que está acontecendo de fato no sínodo sobre a sinodalidade, para expressarmos um pouco melhor aquilo que acontece no coração da igreja. Nós trazemos os nossos convidados, hoje os dois online, porque estão direto de Roma, na Itália, acompanhando também o sínodo, o professor Guto Josman, ele que é historiador e mestre em ciências da religião. Professor Guto, seja bem-vindo, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Padre Wellington, eu sou muito grato pelo convite, deixo meu abraço aí a todos que acompanham o seu programa, não só de Goiânia, mas de todo o Brasil. E também está conosco o Padre Moisés Antônio de Almeida Porcino, da Diocese de Teixeira de Freitas, na Bahia, e que é estudante de missiologia na Pontifícia Universidade Salesiana de Roma. Padre Moisés, seja bem-vindo, muito obrigado pela oportunidade de nossa conversa aqui no programa Conhecimento da Fé. É muita satisfação poder estar envolvido nessa dinâmica sinodal a caminho da unidade. Quero agradecer os nossos convidados. Primeiro dizer o motivo de vocês estarem em Roma, né? Eu antecipei alguns elementos, mas, professor Guto, o senhor também é estudante aí em Roma? Sim, eu faço aqui licença em História da Igreja na Pontifícia Universidade Gregoriana. Comecei esse curso lá em 2014, mas tive que retornar ao Brasil por questões de saúde familiar. Mas agora estou aqui em Roma para terminar essa licença em História da Igreja, que é a minha área. Eu trabalho aí no Brasil, em Goiânia especificamente, né, hoje, nos cursos de Teologia, de História, nessa área da História da Igreja. Padre Moisés, o senhor é da Diocese de Teixeira de Freitas. O curso de missiologia aí na Pontifícia Universidade Salesiana de Roma, o senhor já está no início, mais para o final? Como é que estão os estudos aí?
Olha, nós fizemos uma experiência no CONLA, Congresso Missionário Latino-Americano, e despertou em nós essa vontade de aprofundar a missiologia, uma ação diante da necessidade do povo de ser evangelizado. E isso a gente vê que é um processo que se vincula à cultura, ao âmbito social, político, econômico e religioso também de cada cultura. E temos que caminhar em passos lentos nessa dinâmica de evangelização. Sim, muito importante até mesmo para a realidade da Igreja do Brasil, para que seja de fato uma igreja eminentemente missionária. Tem mais brasileiros estudando com o senhor, Padre Moisés? São várias comissões, delegações de vários países do mundo inteiro, 15 delegações de pessoas envolvidas nessa missão salesiana em todos os continentes do mundo. Olha só. E está sendo uma experiência enriquecedora estar com pessoas diferentes, de línguas diferentes, e ouvindo as experiências de vida e de missão dessas outras pessoas. Tá certo, e a gente deseja aí um bom estudo a vocês que estão em Roma, desde já acompanhando também a realização do sínodo, da sinodalidade. Trazendo aqui uma passagem da Escritura de João, capítulo 17, onde traz a oração de Jesus. Ele nos diz no versículo 20, eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que hão de crer em mim, pela palavra deles, que todos sejam um, como tu, Pai, está em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Esta passagem eu acredito que é um pano de fundo para aquilo que nós estamos vivenciando com a experiência do sínodo, né? O Papa Francisco convocou a 16ª Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos para este mês de outubro, com este tema, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Um encontro que é marcado por um processo de escutas, iniciado ainda no ano de 2021, envolvendo dioceses locais, nacionais e as conferências nacionais e também as conferências continentais. Todos são convidados a participar nas atividades relacionadas a este momento crucial na vida da Igreja. Professor Guto, falando do sínodo, para que as pessoas entendam o que está acontecendo em Roma, né, que evento é este chamado Sínodo dos Bispos, né, e por que ele leva esse nome, Sínodo da Sinodalidade? A questão importante para que as pessoas possam entender é que são algumas etapas. A primeira etapa é que desde 1965, através do Papa Paulo VI, ele já manifestou o desejo de que os bispos colaborassem com o Papa na governabilidade da Igreja, aí através dos sínodos. Isso é um ponto importante. Desde esse momento até hoje, então, são 16 sínodos em que a Igreja levanta uma temática para se discutir, para que depois essas propostas sejam levadas ao Papa e o Papa, então, tome as suas decisões. Lembrando que esses sínodos são consultivos, o Papa que tem a decisão final. Esse é o primeiro ponto importante. Depois da reflexão sobre a Amazônia, o Papa Francisco, ele levantou aí alguns questionários sobre o que deveria ser levantado no próximo sínodo. A questão da sinodalidade ficou em segundo lugar. Teve a questão presbiteral em primeiro, mas mesmo assim ele optou por essa questão da sinodalidade. O que é o sínodo? O sínodo, normalmente os sínodos são reuniões de bispos que discutem um assunto, depois devolve para o Papa, como eu expliquei para vocês. Mas esse especificamente é diferente. O Papa Francisco, ele quer resgatar uma questão muito importante na Igreja, que é a questão
de uma igreja sinodal. Nós sabemos que a Igreja Católica, desde os seus primórdios, vamos aqui lembrar, por exemplo, do Concílio de Jerusalém do ano de 49. A igreja sempre decidiu suas coisas conjuntamente. Na verdade, não a igreja, o Espírito Santo. Nós nos reunimos em torno do Espírito Santo para tomarmos as melhores decisões evangelizadoras. Então, o Papa quis resgatar esse aspecto da sinodalidade. E uma coisa que agora é inovadora é a participação de leigos, e entre esses leigos, a questão das mulheres. São 54 mulheres com direito, inclusive, a voto nesse momento. Então, houve um momento de escuta, como você bem lembrou aí, nas comunidades. Agora nós estamos numa outra etapa. Não é que o sínodo começou agora em outubro. Na verdade, nós estamos na última fase, na verdade, na penúltima fase, porque o ano que vem, que o sínodo termina em outubro, nesse momento, então, tudo aquilo que as comunidades falaram, vieram para o Vaticano e agora, então, estão reunindo e discutindo através de um instrumento que foi criado, chamado Instrumento Labores, onde tem aí 4 pontos, na verdade, e nesses pontos o eixo, né, fundamental é comunhão, missão e participação. Depois, então, de discutir essas questões, será feita aí uma síntese final que será devolvido para as igrejas locais e para que elas preparem, então, o próximo passo, que será o ano que vem. Então, nesse momento, nós estamos na penúltima fase, que é agora, então, depois da escuta das comunidades, então, elaborar essa síntese final. Padre Moisés, quando nós falamos das escutas que são feitas nesse processo do sínodo, como a igreja participou e participa neste processo da escuta sinodal? E aí eu pergunto para o senhor, né? Todas as pessoas são chamadas a essa participação? Todas as pessoas são chamadas a dar a sua opinião diante deste tema que é tão pertinente para a caminhada da vida da igreja? Todos são chamados a contribuir nessa dinâmica sinodal. Nós falamos mais numa questão prática e pastoral. O Espírito Santo guia o nosso caminhar e ninguém fecha portas ao Espírito Santo. Avançando juntos, numa mútua aceitação uns pelos outros, discernindo as nossas angústias no âmbito do entendimento humano e também de nossa fé, nos fazendo mais solícitos, solidários com a humanidade que clama por vida. O sínodo é um momento de reflexão da Igreja iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Como temática, a Igreja Sinodal, comunhão, participação e missão. Numa reflexão que tem como base as comunidades, as paróquias, as dioceses do mundo inteiro. São reflexões e passos da Igreja para a caminhada cada vez mais iluminada por nosso Senhor Jesus Cristo e pela sua palavra. Então, Jesus está no centro dessa dinâmica sinodal. O jeito sinodal de caminhar com escuta e diálogo é o melhor jeito de caminhar e de ser igreja. Tá certo, nós vamos para um rápido intervalo, já terminando o nosso primeiro bloco. Na volta nós vamos falar sobre a sinodalidade em si, esta forma que está sendo refletida no processo sinodal. É daqui a pouco, depois do intervalo. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo.
Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. O Conhecimento da Fé está de volta aqui na TV Pai Eterno, agradecendo a sua audiência, você que liga a sua TV às quartas, às 9h30 da noite e aos sábados ao meio-dia, nesse momento em que nós tiramos para a gente se reunir e refletir sobre temas pertinentes à história da Igreja e também à sua teologia. Hoje falando sobre o Sínodo dos Bispos. Ser igreja sinodal é o esforço coletivo e a busca contínua de aprendermos a caminhar juntos como irmãos e irmãs. É um jeito de ser igreja no qual cada pessoa é importante, tem voz, é ouvida, capacitada e envolvida na realização da missão. Já não se trata de estar uns acima dos outros, mas de nos colocarmos unidos para juntos fazermos a experiência da fé diante dos desafios internos e externos que se apresentam em nosso dia a dia. Estão conosco o professor Guto Josman e o padre Moisés, da Diocese de Teixeira de Freitas, direto de Roma, onde acontece o sínodo da parassinodalidade. Padre Moisés, quando nós falamos de caminhar juntos, diante de uma estrutura de igreja que nós já temos aí há 2000 anos, né, do ponto de vista de caminhada, uma igreja que foi se construindo também a partir de uma característica hierárquica. Podemos dizer que o sínodo busca rever a forma como está estruturada ou o modo piramidal como muitas pessoas viam a igreja até então. O Papa Francisco quer, de fato, trazer uma reflexão para se mudar esse olhar para com a estrutura da igreja? Com a autoridade maior de ser aquele que é líder, participa do munus evangelizador do próprio Cristo Jesus, tem o poder de legislar, de corrigir, de avançar, de tomar um processo novo de ação na igreja e viver esse ardor orante para a unidade. O discípulo João já dizia que todos sejam um em Jesus Cristo. Então nós precisamos de unidade nessa participação, buscar a unidade sempre nas nossas diferenças. Professor Guto, quando nós falamos, por exemplo, dos sínodos ao longo da história, o que esse sínodo traz de novidade diante dos demais que aconteceram já aí na história da igreja, apesar de uma história ainda que recente do ponto de vista da realização dos sínodos, mas a forma, o modo sinodal, ele já estava presente anterior a Paulo VI, quando começa essa escuta com os bispos, os padres sinodais, né? Sim, então a gente tem que ter essa clareza que existem dois momentos na história, né? Essa igreja primitiva, que já é uma igreja sinodal, em que se decidia as questões coletivamente, e quando um bispo tinha dúvidas, mandava carta para os outros, nós vamos já verificar aí a existência dos sínodos entre o século II e o século III, os concílios que são fortes no século IV e século V, né, para decidir questões como, por exemplo, a questão do arianismo, que foi aí uma heresia que dizia que Jesus não era Deus, e assim por diante. Quer dizer, a igreja sempre teve essa forma sinodal. Essa é uma coisa, esse é um elemento, mas o elemento que nós estamos vivenciando hoje, ele é recente. Como você lembrou aí, vem do Paulo VI, desde 1965,
esse desejo do Papa de ser assistido pelos bispos, nessa governabilidade da igreja. Ou seja, qual é a missão da igreja? Nossa missão é evangelizar. Para evangelizar, temos aí áreas importantes: família, juventude, a questão dos idosos. E como fazer isso? O Papa, então, pede ajuda para os bispos. O que é de novo nesse sínodo é que o Papa Francisco tem a clareza, e ele deixou isso muito claro, ele tem a clareza de que nós ainda não nos acostumamos com uma forma sinodal de ser. Nós ainda trazemos isso que você falou de uma igreja piramidal. Então a ideia do Papa é que a gente redescubra esse jeito sinodal de ser, onde a hierarquia vai acabar? Não vai acabar, mas a hierarquia é apenas um modus, né? Um modus vivente, quer dizer, uma forma de missão, não de ser superior um ao outro. A ideia é que todos fazem parte dessa igreja, todos, homens, mulheres, padres, nós estamos no mesmo campo que é o campo da missão. Então, todos estamos participando. Então, missão, participação. E para que isso aconteça, nós temos que ter uma comunhão entre nós. Sabemos, de fato, que nós não falamos em nosso nome, mas falamos em nome do Espírito de Deus, em nome dessa Santíssima Trindade. Isso é importante. O que há de novidade, então, é essa redescoberta dessa forma sinodal de ser. Uma coisa muito importante, Padre Wellington, é observar que não vai haver essa transformação do dia para a noite. Não vai sair do sino e tudo vai ser transformado. Vai ser um processo lento em que essa palavra novo jeito de ser igreja, essa igreja sinodal, vai estar presente em todos os segmentos da igreja. E uma outra novidade, como eu falei para você, ou para vocês, é essa ideia de que o Papa, para mostrar que essa sinodalidade deve acontecer em todas as instâncias, convidou leigos, delegados leigos, mulheres, pessoas com deficiência participaram também, para que possam entender de fato o que é uma igreja sinodal. Certo. Padre Moisés, quando nós falamos do espírito do sínodo, daquilo que move a realização do sínodo para a sinodalidade, nós precisamos entender um pouco mais sobre o que a igreja espera das comunidades, dos que participam das atividades das comunidades, para o trabalho sinodal, porque o sínodo é uma proposta e, acreditando que seja uma proposta que é lançada para ser abraçada pelas comunidades, pela fé das pessoas, é preciso que elas compreendam o que é esperado delas no dia a dia, no cotidiano da vida em comunidade. A igreja pretende nos envolver a todos de uma maneira mais acentuada em nossa caminhada de fé. Todos a serviço da unidade e da missão da igreja. Somos chamados à unidade, à comunhão e à fraternidade, abraçando toda a humanidade e vislumbrando o amor e a paz que vem de Deus. E isso é o essencial dessa dinâmica do sínodo da nossa igreja. Olhando para a mensagem de comunhão, participação e missão, professor Guto, como essas palavras se intercalam como palavras-chave do sínodo, né? Como elas se concatenam e, por assim dizer, dialogam com a proposta, podemos dizer, conciliar do Vaticano II para uma atualização e, por que não dizer, uma retomada daquilo que foi discutido ainda no Concílio Vaticano II para este sínodo. Muito bem colocado, Hélio. Foi muito bom você falar até do Vaticano II, porque é justamente o Vaticano II que define a igreja como povo de Deus. Esse povo de Deus que justamente tem essa missão e essa participação. Eu vejo assim, Padre Hélio, que nós temos um tripé muito importante que engloba todo o mistério da igreja, né? Porque a igreja, ela se define como uma igreja missionária, isso é o nosso grande, vamos dizer, de DNA, ela é uma igreja missionária, ela é uma igreja que tem uma missão muito clara, tá? Então ela é uma igreja missionária, mas ela também tem esse elemento da participação e da comunhão. Então eu vejo assim, como na verdade os três pontos são iguais.
Até hoje, uma leitura que nós fizemos aqui sobre o sínodo, a gente abordava isso, essa questão dos 3 pontos como sendo pontos importantes. Não é possível um ponto sem os outros 2. Mas, enquanto nós estamos vivendo a missão e a comunhão, nós não podemos esquecer da participação, porque sem participação, missão e comunhão ficam como algo abstrato, como algo sem sentido. Então, a missão e a comunhão são 2 elementos fundamentais no processo de evangelização. Então, nós somos chamados a primeiro, evangelizar, essa é a nossa missão, tá? Ide a todos os cantos do mundo, evangelizai, né? Batizai, evangelizai. Nós temos esse ponto como fundamental. Precisamos fazer isso unidos. São vários textos, você citou o texto aí do Atos dos Apóstolos, do João, melhor dizendo. E aí só acontece se a gente participar conjuntamente. Se um faz isso e os outros não, nós somos um corpo, vamos dizer assim, que está faltando alguma coisa. É tão interessante que o Paulo, que é uma das grandes motivações desse sínodo, né, como questão teológica, o Paulo fala desse corpo místico. Se uma das partes desse corpo místico não está funcionando, se ela não entra nesse movimento de participação, não tem sentido. Essa semana, uma das questões fundamentais discutidas aqui no sínodo foi essa. Quando será a minha vez? Quando é que eu começo a agir? Não adianta eu deixar para o outro. A hora é essa. É esse momento que eu tenho que agir na igreja. Todos são convocados. Todos são chamados a participar agora. Então, esse sentimento de participação vamos dizer assim, é como que fosse o vaso sanguíneo que leva o sangue, que é a missão e a comunhão para todo o corpo. Por falar em missão, Padre Moisés, olhando para as experiências que o senhor tem tido, compartilhado na universidade, estando no ambiente do coração da igreja e em Roma, como o ambiente acadêmico, o ambiente onde é pensada a teologia, tem recebido essa proposta da missão para uma igreja em saída do Papa Francisco? Como é que o senhor tem observado isso e de que forma isso tem alcançado os ambientes acadêmicos das nossas pontifícias universidades? Percebi que o povo daqui da Itália, principalmente daqui de Roma, admira muito a coragem do nosso Papa de querer envolver todas as pessoas nessa dinâmica que unifica a igreja e que mostra realmente a cara que deve ter a nossa igreja. Uma igreja solidária, unida, uma igreja em frente ao seu tempo, uma igreja que suplanta as dificuldades da vida, os processos de exclusão, e tomando como fundamento, como base, São Francisco de Assis. A simplicidade, a coerência, o se lançar ao outro, querer resolver essas questões todas numa dinâmica de doação pessoal de si mesmo ao outro. Então, se anular pelo outro. Professor Guto, o senhor que já está aí há algum tempo, como é que o senhor notou a proposta do sínodo em meio aos colegas, a convivência aí em Roma, porque para nós aqui, para o Brasil e talvez para a América Latina, alguns pontos do sínodo já não sejam muito palpáveis, muito tranquilos de trabalhar, mas talvez aí na Europa ainda tenha uma novidade para ser redescoberto do ponto de vista da vivência dessa comunhão e dessa participação. Roberto, eu tenho dito aí nos programas que eu participei pela TV Pai Eterno, cobrindo o sínodo, que se você anda nas universidades, vou falar a parte da Gregoriana, você talvez nem fica sabendo o que está acontecendo no sínodo aqui em Roma. Não se fala muito nisso, os professores não tocam nesse assunto, os alunos não tocam nesse assunto. Aí você fala assim, é por desinteresse? Não. Por estratégia do Papa Francisco. O Papa Francisco, ele quis blindar esse sínodo. Ele percebeu dos outros sínodos uma participação muito forte da imprensa, querendo impor temáticas à igreja e não temáticas da igreja.
movidas pelo Espírito Santo. Então, ou seja, o Papa Francisco, ele tornou esse sino extremamente blindado. As informações que vêm dele só são oficiais através do Paulo Ruffini, que é aí o secretário de comunicação do sínodo, né, de informação do sínodo. Então, as notícias vêm muito a conta-gota, mas a gente ouve, sim, algumas questões temerárias vindo principalmente, assim, de jornais, a gente vai lendo, né, percebendo isso, temáticas, e eu escutei um padre aqui falando assim, que preocupa ele algumas temáticas complicadas, como o sacerdócio feminino, como a questão da bênção a casais homoafetivos, essa preocupação. E aí foi perguntado pelo jornalista sobre essas temáticas, o jornalista respondeu que nós não podemos rasgar as pessoas do sínodo, né, se manifestaram dizendo que não é possível rasgar a Bíblia, né, ou seja, o que está ali não se pode modificar. E as mulheres consultadas, uma teóloga especificamente, diz que ao tentar colocar uma ordenação nas mulheres, se tira o foco de coisas muito mais importantes. Como que a igreja pode ajudar as mães trabalhadoras, como que a igreja pode ajudar as mulheres em outros campos, a participação mais efetiva das mulheres em todos os setores. Então, só focar nessa questão do sacerdócio feminino seria desviar o foco. Então, está muito tranquilo. Você percebe que o Papa conseguiu o objetivo dele de blindar e não deixar que assuntos internos interfiram dentro do sínodo. Então, na universidade, você não percebe muito sobre o sínodo. A gente sabe que ele existe nos momentos fortes. Quais são os momentos fortes do sínodo que a gente percebe? Momentos de oração. Então, a gente percebe a Praça São Pedro lotada, orações aos sábados, nós temos o terço luminoso aos sábados, todos os sábados. A Basílica está aberta agora todos os dias, até às 21 horas por oração. Orações específicas pela paz que o sínodo promoveu. Então, esses momentos ficam muito clara a participação e a presença, né, a existência do sínodo. Então, na questão do povo, você percebe o sínodo. Mas nas universidades, você não... eu estou aqui já um mês e não escutei falar uma vez na faculdade sobre o sínodo, como se ele não estivesse existindo. De novo, não é porque as pessoas não saibam, mas é porque o Papa Francisco está blindando para que apenas e somente o Espírito Santo possa conduzir esse sínodo. Padre Moisés, quando nós falamos da resistência, e aí é preciso dizer que existem, né, correntes que discordam, que por não entenderem talvez até visam combater, e nós sabemos que vivendo num mundo de polarizações, as fake news elas também recaem sobre um evento dessa magnitude, né, do sínodo, da sinodalidade. Como é que o senhor observa essa situação, esse desserviço das fake news que acaba por prejudicar esse fulcro fundamental que o Papa Francisco chama a atenção, que é esse compromisso de todos com a missão, com uma igreja que participe, que se doe, que vá além das suas próprias estruturas ali já sedimentadas? Eu vejo a fake news como um mal que está em todos os lugares, né? Aqui não é diferente. Então a gente precisa realmente ter esse momento de silêncio para que a graça possa atuar sobre essa dinâmica com os participantes isolados, né? Mas com um fundamento que vem do povo, vem da base, né? Para que surta um efeito transformador na sociedade. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos continuar tratando sobre o sínodo da sinodalidade que acontece em Roma, no Vaticano, convocado pelo Papa Francisco na sua 16ª Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo.
A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé aqui na TV Pai Eterno, agradecendo a sua audiência. Muito obrigado a você que nos ajuda a evangelizar e que participa desta família de amor, a família dos filhos do Pai Eterno, que nos ajuda a alcançar corações, nos ajuda a alcançar comunidades, pessoas que estão comprometidas com a evangelização. Se você ainda não participa da nossa família de amor, ligue para nós, 62-3506-9800. É o nosso telefone e nós estamos aqui à sua disposição para lhe atender, para que juntos possamos evangelizar. Hoje nós estamos falando da 16ª Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos, onde o Papa Francisco convoca a Igreja para o Sínodo sobre a sinodalidade, por uma Igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Estão conosco o Padre Moisés e o professor Guto Josman. Voltando nesse terceiro bloco, eu gostaria de falar sobre o sínodo e a comunhão e o sínodo e a missão. São dois temas que estão bem associados. No primeiro nós falamos sobre essa participação, mas Padre Moisés, quando falamos sobre a comunhão, do ponto de vista aí da participação das pessoas nas comunidades, como é que a Igreja ela deseja, e aí a partir até das suas experiências enquanto estudioso da missiologia, como a Igreja deseja que os fiéis vivam a comunhão em uma realidade social onde há tanta divisão, onde há tanta falta de comunhão na vida e nas nossas comunidades? Espírito de acolhida deve acontecer na nossa dinâmica social, na comunidade. Então a gente precisa sempre buscar tirar do nosso rosto o rosto de limão, como dizia o Papa, né? Ácido, e colocar um olhar mais amável, amigo, solidário, solícito, fraterno com os nossos irmãos. Professor Guto, quando falamos sobre o sínodo e a comunhão, lembrando aí do Papa João Paulo II, que depois de encerrar o sínodo em 1985, falando sobre a natureza da igreja, a natureza da comunhão, ele dizia: convém sumamente que na igreja se celebrem sínodos ordinários e, se for necessário, também extraordinários, os quais, para dar fruto, devem ser bem preparados. É preciso que nas igrejas locais se trabalhe pela sua preparação e participação de todos. Observando essa comunhão desejada pelo Papa, as respostas que chegaram a Roma para as discussões dos grupos de trabalho durante esse período do sínodo, surpreenderam, foram satisfatórias, as pessoas participaram, as dioceses foram consultadas? Sim, isso é importante. O primeiro ponto é que quando a gente fala de comunhão, a gente tem tantos textos bíblicos, né, para que todos sejam um. As comunidades foram consultadas nesse primeiro momento, né, desse primeiro momento de escuta, comunidades locais, continentais, e esses documentos foram enviados. Todos foram escutados. Logicamente, é difícil você ter uma participação total, né, porque nem todos responderam os documentos, mas a maioria solicitada mandaram para cá esses documentos. Agora, um ponto importante que a gente tem observado até nas falas, porque o sínodo ele tem uma dinâmica. Uma dinâmica que começa com uma Assembleia Geral, depois tem as 35 mesas linguísticas, né, por língua, em que o que a gente tem escutado, o Padre Werther, dentro dessa questão da comunhão, é justamente isso. Quer dizer, os assuntos da sua igreja são muito parecidos com os meus problemas, e da minha igreja são muito parecidos com a igreja do outro. Quer dizer, nós somos humanos que trazemos problemas muito similares. Lógico,
com certo acento aqui e outro ali, mas os problemas são muito parecidos. A dinâmica humana traz elementos muito próximos. E as soluções também, quando um grupo responde e coloca em comum, isso foi testemunhado aqui no Sínodo. O outro grupo fala, está muito parecido com o nosso. Até atribuiu isso ao Espírito Santo, que está conduzindo muito bem essa questão. Então essa participação está sendo muito efetiva. E o que é bonito de ouvir aqui, principalmente de leigos, mulheres, irmãs, os próprios bispos, é esse respeito que está tendo cada um em falar, ser ouvido. E quando tem um problema, algum assunto espinhoso, é para ser discutido, o Papa diz. Todo mundo tem o direito de falar, ser ouvido e ser respeitado. Então, tanto nas igrejas locais, não teve nenhum cerceamento, como no Sínodo também não. O Papa, inclusive, o Padre Moisés falou essa palavra aí, a questão do silêncio, são aquilo que chama de silêncio frutuoso. É para falar, sim, mas antes é para escuta de Deus, escuta do Espírito Santo. Eu só quero frisar mais um ponto em relação à comunhão, lembrando que comunhão não é eliminação das diferenças, né? Ser um na diversidade. Isso também tem sido bastante pontuado no Sínodo. Ser um na diversidade. A riqueza está nessa diversidade e no respeito à diversidade cultural. Então, quando se fala em comunhão, a ideia cria aquela ideia de que a gente vai trabalhar um bloco monolítico, como todo mundo sendo igual. Não é essa a ideia. O Espírito Santo sopra onde quer, da maneira que quer, e também são muitos dons. Então, um na diversidade. Como criar no coração das comunidades, Padre Moisés, esse desejo pelo trabalho, pelo labor da missão, num mundo onde nós vemos as pessoas vivendo mais como competidores do que cooperadores, mais como rivais do que como parceiros, lutando entre si e deixando que as nossas discussões enquanto igreja e comunidade sejam pautadas por disputas políticas, brigas por cargos, ciúmes e invejas, tão humanos do ponto de vista aí da convivência, Padre. O que deve mover essa dinâmica toda não é a unificação, mas a união nas nossas diferenças. Unidade na diversidade. É assim que deve ser, é assim que a igreja pensa. E nós, como missionários, como pessoas protagonistas dessa missão de Jesus Cristo, devemos fazer ver ao mundo a cara, o jeito, o propósito e a maneira de vida de Jesus Cristo. Professor Guto, quando falamos das divisões no coração da igreja, ao que o senhor atribui esse movimento que a gente vê de pessoas que ainda deixam por desconfiar, por assim dizer, desse bom intenção de realizar sínodo, de fazer pela evangelização, como o Papa Francisco tem enfrentado no dia a dia aí, no cotidiano da igreja, até tem falado sobre isso, né? Deu declarações negando. Aqui é um absurdo, né, pensar que um Papa tenha que se dizer um homem de fé, tenha que se dizer um homem da igreja diante de acusações que acontecem em uma sociedade onde esse tipo de discussão não deveria ter espaço, né? Na história do cristianismo, Padre Huertas, nunca existiu só um cristianismo singular, sempre existiram cristianismos no plural. Isso não tem problema, desde que você consiga dialogar e respeitar o outro. Mas nem sempre, infelizmente, foi assim. O Papa Francisco, ele está rompendo uma questão fundamental, que é uma nova visão que vem da periferia. Nós não podemos esquecer que a igreja está centrada em Roma há séculos. Então ele traz esse olhar latino-americano, com os problemas da nossa igreja latino-americana, a pobreza, a questão da pobreza, a questão da perseguição, do infanticídio, da questão da perseguição às mulheres e outras temáticas, a questão da importância da família. Então, quando isso chega a Roma e começa a quebrar estruturas, vamos dizer assim, seculares, logicamente que você começa a mexer na estrutura de poder. Então, aqueles que foram feridos no seu poder,
e precisaram entender que o poder é serviço, começaram então a atacar o Papa. Mas isso não é uma maioria. O problema é que essa minoria é barulhenta. Então eu queria até aproveitar o programa, tome muito cuidado com essas notícias. Esse dia eu recebi uma fake news de um rapaz, um deputado do Brasil, que entrou aí com a medida para não mudar a Bíblia, como se isso fosse possível. O Papa não tem o poder de mudar a Bíblia, ninguém tem esse poder. E nem é esse o objetivo do sínodo. Então, grupos conservadores aí do Brasil, vou falar da nossa realidade, mas isso tem na Alemanha, isso tem aqui na Itália e outros lugares, principalmente por leigos, começam a disseminar fake news, que o Papa é comunista, que o Papa quer acabar com a Igreja. Pelo contrário, o que o Papa quer fazer é resgatar uma riqueza da Igreja, que é a questão de ser sinodal, de ser participativa, todos participando. Jesus Cristo não criou uma instituição hierárquica em que uns mandam e outros obedecem. O que Jesus falou? Que o maior tem que ser aquele que serve os outros. O maior tem que ser aquele que enxuga as feridas dos outros. É isso que o Papa Francisco está fazendo. Só que ele está mexendo numa estrutura piramidal, mexendo em pessoas que eram até então importantes em cargos, e essas pessoas então começam a se sentir aí no direito, delas de querer atacar o Papa Francisco. Digo para vocês, o Papa Francisco é um dos maiores presentes que Deus deu para o século XXI. Eu sou historiador da Igreja, trabalho com história da Igreja desde 1996. Estava dizendo isso essa semana aqui. O Papa Francisco está entre os 3 melhores papas que essa Igreja já teve. Tá? Então não tenho dúvida disso. Então é um homem que você vê nele assim, um carisma divino a serviço dessa Igreja. Padre Moisés, quando falamos entre o sínodo e a missão, porque as dinâmicas de comunhão, de participação estão presentes, quais as esperanças que o senhor acalenta diante deste sínodo, desta proposta sinodal e desse despertar que o Papa Francisco tem clamado em toda a Igreja, nas comunidades, para a missão? Quebrar paradigmas causa sempre interrogações. Às vezes a gente enxerga além daquilo que é proposto. Então, tudo isso nos leva a pensar mais, a vislumbrar mais o que é essencial para a Igreja, voltar à fonte, voltar à Sagrada Escritura, voltar a Jesus Cristo. Ele que deve reger a vida da Igreja, a vida da comunidade e a vida social no âmbito geral. E o anseio dessa missão de uma igreja em saída, Padre, esse clamor que o Papa Francisco chama para todos nós, talvez ainda seja uma realidade que mexa muito com as estruturas aí da Europa, dessas realidades onde já teve muitos missionários que vieram. Hoje é um continente que carece de missionários do ponto de vista até do atendimento das pessoas aí, Nós aprendemos na missiologia que todo lugar é lugar de missão, Então a gente precisa ver onde trabalhar, onde buscar orientar, mesmo nas estruturas que parecem inabaláveis, mas existem dificuldades nas relações, existem rejeições, discriminações. Tudo isso deve ser rejeitado diante do propósito da fé. É interessante porque, professor Guto, a missão, uma realidade que esteve sempre, do ponto de vista da Igreja, à nossa frente, nos chamando, nos conclamando a ação, a missão. O Papa Francisco quer que a Igreja, de fato, seja uma igreja em saída, e para isso é preciso caminhar juntos. Quais são as expectativas que o senhor também acalenta para este sínodo, Do ponto de vista, é claro que o resultado sai ainda na próxima semana, do ponto de vista do documento, do que vai ser apurado, por assim dizer. Quais são as expectativas, professor?
Padre Wellington, são as melhores possíveis. Eu disse essa semana aqui que eu vejo essa Assembleia Sinodal como, depois do Vaticano II, como a maior revolução da Igreja. Então, ou seja, a expectativa está enorme. E uma coisa que eu digo aí para vocês que estão nos escutando, nós católicos, né, vamos ter que aprender novos conceitos. Então, ou seja, a partir desse sínodo, de forma muito lenta, as pessoas perguntam, esse sínodo vai ter resultado? Vai ter uma finalidade, um fim? Não, não é o fim, é o caminhar. O caminhar agora modifica completamente. Então, todo o processo de evangelização agora será discutido conjuntamente. Não mais pelo pároco, não apenas pelo bispo, mas por toda a igreja reunida, né, pelas pessoas que fazem parte dessa igreja. Então, ou seja, conceitos como caminhar juntos, decisões coletivas, preocupações com aqueles que são deixados à margem, isso vai estar cada vez mais focado. Eu estou, assim, esperando, Padre Wellington e todos que estão nos escutando, grandes transformações, não de imediato, mas da mesma forma que o Vaticano II mudou a forma da igreja enxergar vários aspectos, esse sínodo também. De todos eles, logicamente cada sínodo tem sua história, tem seu contexto e tem sua importância, mas não tenho dúvida, esse sínodo ele veio para modificar muitas estruturas mentais, teológicas e também ligadas aí à missão, participação em comunhão. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa, Conhecimento da Fé, falando sobre o sínodo da sinodalidade. Quero pedir a mensagem final de vocês para quem está nos acompanhando nesse momento de muita expectativa. Acredito que nós daqui podemos colaborar rezando pelo sínodo e torcendo pelas melhores resoluções que o Espírito Santo vai colocar no coração de todos os que estão dele participando. Padre Moisés, muito obrigado. Sua mensagem final. Temos que fazer a experiência do despreendimento, buscando em São Francisco de Assis a nossa inspiração de mudança, de abraçar o outro, de ver a questão ecológica, a natureza como criação de Deus, como propósito de paz, de alegria. E quero desejar a todos que estejam conosco em oração a favor da nossa igreja e da ação do Espírito Santo em Jesus Cristo na nossa vida, na vida de todas as nossas famílias e na vida da igreja. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Professor Guto, também a sua mensagem final, nosso agradecimento. Exemplo que o Papa Francisco fala sempre e peço que rezem ao Espírito Santo que conduz essa igreja nesse momento, rezem pelo Papa Francisco, rezem por todos os delegados, delegadas, leigos, sacerdotes, irmãs, todos que estão no sínodo. E aí a gente pede também que vocês fiquem atentos, escutem os seus pastores, as vozes oficiais da igreja, não dê ouvido a essas fake news que foram colocadas aí, e que você esteja preparado para dar esse sim, porque agora será sempre uma exigência cotidiana, caminhar juntos. Você está disposto, está disposta a isso? É isso que a igreja quer de nós, caminhar juntos. Cada um como protagonista, não mais como objeto, não mais à margem, mas sempre caminhando juntos. E lembrando a passagem de Lucas, capítulo 10, versículos de 3 a 5, aquilo que Jesus nos chama: ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você pela oportunidade deste programa. Nosso agradecimento ao professor Guto Josman e ao padre Moisés Antônio pela participação. Até a próxima semana.